Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho? Vamos hoje fazer a pintura? Eu vou começar, olha, quer dizer, eu iniciei fazendo esses galinhos, mas eu vou pintar esse aí do lado com vocês, para vocês verem direitinho como fiz, tá bom? Deixa eu aproximar para você ver melhor. Eu vou preencher as minhas folhinhas com verde maçã. Tudo com verde maçã. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde seco. Vou escurecer, olha, o cantinho onde a folhinha está embaixo ou atrás do cestinho aí de tábuas. Eu vou escurecer a parte que voltaria para o chão, embora eu não vá fazer um chão, tá? Não vou fazer um chão para essa cestinha não. Se você vai pintar só a cestinha, aí você faz um chão, pode usar só o sépia, ou usar os tons que você gostar para fazer aí. O sépia com incolor dá para fazer muito bem, o sépia com branco, com siena natural, mostarda, amarelo bebê, amarelo canário, enfim. As cores que você tiver, dá para você criar um chão muito bom. Mas eu vou deixar o meu desenho assim. Eu peguei o verde pântano, olha, fiz um contorno esfumaçado no centro e escureci aí embaixo, tô escurecendo, né? Aí embaixo da dobrinha da folha. Pra já, apenas isso. Vou pegar agora um pincelzinho zero e vou fazer um pouquinho de contorno. Nós ainda vamos fazer mais algumas folhinhas, se você ficou com dúvida, a gente vai pintar algumas, você vai poder tirar essas dúvidas direitinho, tá certo? Olha só, contorninho, não contorna a minha folha lado a lado, só um pouquinho, só um pedacinho aqui, outro ali, só para deixar mais marcadinho. Feitas as folhinhas, eu vou fazer esses galinhos. Eu vou usar o sépia para preencher todos eles. Pincelzinho número 0 e eu vou aí, olha, preenchendo, só cobrindo mesmo o risquinho aí do meu caso, né? É o risquinho do grafite, pode ser o carbono, o grafite, enfim. Vou preenchendo o risquinho para que ele fique bem marcadinho e só isso. Não vou colocar outro tom, apenas o sépia, no caso desse galinho. Fazer todos eles. E para todos os arranjinhos de folhas que tem, né, eu fiz dessa forma, viu? Agora, vamos pintar a cestinha, começar com a alça dela. Eu vou pintar essa região aí de cima inteira com marfim, tá? E eu vou passar por cima das folhinhas, depois a gente busca encontrar. Vou encher tudo isso e vamos pegar um pouquinho de mostarda. Com mostarda, eu vou manchar um pouco esse marfim. Você pode manchar mais, manchar menos, mas eu quero uma madeira bem clarinha. Então, eu vou manchando um pouquinho. Olha só como eu vou colocando. O marfim tá úmido, eu vou espalhando com um pincelzinho aí grandinho, um pincel número 14. Eu vou pegando assim um pouco e vou puxando por cima da madeirinha, sem muito cuidado. Eu quero só modificar um pouco o tom marfim, tá certo? Meu objetivo é esse. E deixando essa modificação dessa forma, assim, manchada mesmo. Observe que eu não tô emendando demais os tons. Aí, nós vamos pegar o sépia, vamos manchar um pouquinho mais. Olha só. Eu peguei até um pincel menor agora para isso aí. Peguei um número 8, viu? Eu troquei, que eu tava com o número 14. Porque tem essas regiões assim menores, aí requer um pouquinho mais de cuidado, então eu troquei o pincel por um menor. Eu vou manchar com o sépia um pouco mais nessa região aí de baixo. Vou deixar, de certa forma, um contorno em torno de toda essa alça. Olha só, os lugares onde tinha o risco formando o desenho da alça, eu vou caprichar mais no sépia, viu? Vou deixar ele mais marcadinho. Aí, é uma folhinha, eu vou respeitar o espaço da folhinha. Se você decidir pintar assim, igual eu fiz, passando por cima das folhas, aí você pega o lápis depois e deixa elas bem marcadinhas, tá? Na hora da pintura,
para você não perder, não acabar perdendo e saber onde colocar uma sombra embaixo das folhinhas. Se você preferir, você está começando a pintar agora, está com medo de perder aí um galinho, uma folhinha, você pinta deixando as folhinhas de fora. Passa o marfim inteiro pela alça da cestinha, mas você não pinta as folhinhas. Eu acho que dá para você perceber que ainda dá para a gente enxergar o risco delas. E dessa forma, eu vou colocando tanto detalhe da madeira, como eu vou colocando um pouquinho de sombra embaixo das folhinhas. Aí, coloquei uma sombra aí, vou colocar uma sombra na de cima também, e vou marcando as madeirinhas. Não esquece de ir manchando a madeira. E nos lugares onde tiver as folhinhas, passe um pouquinho de sépia, deixando, né, uma sombra para a gente não deixar folha e madeira colado. Quando a gente coloca uma sombra embaixo, aí a gente tem a impressão de que separou um elemento do outro. Não ficou tudo grudado. Olha só, essa região aí tem duas folhinhas, mas quase que no geral ela tá bem livre. Então a gente pode brincar à vontade com só as manchinhas da madeira. Eu vou escurecer aí embaixo, porque essa alcinha tá entrando para dentro, né, do cesto. A lateral eu vou deixar bem marcadinha. A gente sai fazendo aqueles desenhos de madeira, né? E os contorninhos, eles são importantes. Você pode sair colocando com um pincelzinho chato e depois você pode pegar o pincel zero e até retocar um pouco, deixar mais marcado, viu? Porque esses contorninhos, quando a gente olhar, a gente já vai ver, né? As separações, as divisórias direitinho das madeirinhas. E veja que é uma madeira bem clarinha, eu não fiz ela tom mais escuro, mas se você gostar, né, você quiser fazer ela mais para um marrom do que para um amarelo, aí você coloca tons mais escuros. Como, por exemplo, você pode estar colocando siena com marrom, chocolate aí, né, também poderia ser o chocolate com o rústico, cores assim mais escurinhas. Eu estou aí, ó, fazendo o contorninho, tá? Peguei o pincelzinho zero, o sépia mesmo, e tô melhorando aí esses contorninhos da madeira, separaçãozinha, onde uma madeira, né, está presa à outra, está pregada à outra. E eu passei também o grafite nas folhinhas para deixar elas assim, mais visíveis. Vou arrumando aí esses contorninhos, para não ficarem assim tão soltos, mas esfumaçando o contorninho. Observe que eu vou contornando basicamente tudo, né? Você não precisa fazer o contorno lado a lado. Pincelzinho zero aí vai ali auxiliando para você deixar mais marcado. É como se a gente não quisesse perder o risco do grafite que tá aparecendo. Então, a gente vem com o pincelzinho zero e vai marcando com o sépia alguns pontinhos. E eu vou fazendo esse trabalhinho por toda esse em volta dessa alça, tá bom? Bom, agora vamos iniciar a pintura dessas folhinhas. No caso, essa tinta ainda tá úmida, vai parecer que vai ficar mais clarinha essas folhinhas. Se você quiser deixar secar, ou se você quiser, né, fazer a pintura da alça sem passar por cima das folhinhas, não tem problema, é de seu gosto. Mas para todo caso, olha só, eu vou preencher novamente todas as minhas folhinhas com o verde maçã. Todas, tá certo? Só preencher. Aí a gente vem detalhar um pouquinho.
Tudo isso preenchido, eu vou pegar um pouquinho do verde seco e vou sair fazendo um pouquinho de sombra, marcando um pouquinho, separando uma folhinha da outra, ou marcando um pouquinho para o lado, voltado, né, para baixo, o lado que estaria voltado para o chão. Eu vou sempre colocando um pouquinho do verde seco em cada uma delas. Esse verde seco pode ser substituído por verde grama, verde musgo, verde pinheiro. E o verde maçã pode ser substituído pelo verde folha ou pistache, tá bom? Pincelzinho aí número 8, número 6, uma vez que as folhas são pequenininhas. Então, um pincelzinho menor para fazê-las. Colocadas essas sombras, eu vou pegar o verde pântano para a gente fazer os mesmos detalhezinhos que foi feito nas outras. Olha só, o contorninho no meio, cada folhinha, é como se fosse a nervura principal. E esse contorninho não precisa ser bem certinho, bem retinho não, pode ser levemente esfumaçado, tá bom? Todas elas levarão esse detalhezinho. Aí, fora isso, deixa eu colocar nessas duas últimas. Fora isso, eu vou passar um contorno bem suave para as minhas folhinhas. Assim, não é aquele contorno que eu vou passar na folha inteira, pelas suas bordas. Passei um cantinho aqui, outro ali, só para deixar ela mais definida. A gente olha e vê ela mais marcadinha, parece que ela salta mais, né, no tecido. Pincelzinho número 0, e a gente, ó, sai fazendo esses contorninhos em volta das folhinhas. E para a região onde já tem muito sépia, né, porque a gente colocou o sépia na minha taubinha, os detalhes, então, a gente pode estar colocando os galinhos com o verde mesmo, o verde pântano. Mas não se preocupe, se você quiser colocar com o sépia, vai aparecer, porque o contorninho fica bem grossinho. Olha só, contornei aí tudo com o verde pântano mesmo, tá? Esses cabinhos, esses galinhos que fica fora, eu vou passando o sépia, igual fiz nos de baixo. Mesma coisa, pincelzinho 0 e só cobrindo o risquinho aí do carbono ou do grafite. E vou contornar tudo isso, todo o restante. Bom, agora vamos pintar os ovinhos. Esse aí atrás, olha, eu vou encher ele de vermelho. Encher mesmo. Você usa o vermelho que você tiver em sua casa. Estou usando o vermelho tomate, tá? Eu vou pegar o branco e vou colocar uma luminosidade bem marcada para a região de cima. Pode deixar até um brilho, tá bom? Não um brilho solto, aquela tinta solta, mas um brilho assim mais emendado. Mais para uma luz do que para um brilho, mas pode deixar bem marcadinho. Olha só os pontos que eu tô colocando luminosidade. Mas esse branco que eu vou colocando, observe que eu vou sempre emendando as laterais dele. Eu não tô deixando assim a tinta solta aí em cima. Ela está emendada. Eu vou pegar e vou fazer uns detalhezinhos como uns corações por cima do ovinho. Você pode colocar vários. Se você colocar pequenininho, você coloca mais. Se você colocar grande, assim como é o caso do que eu tô fazendo, aí você coloca um pouco menos. Olha só como eu vou colocando aí a ideia de coraçõezinhos. Uma pressionadinha de pincel com o branco de um lado, outra do outro e forma, né, um coraçãozinho. Vou colocar em cima também um pedacinho. E para esse ovinho, eu vou deixar dessa forma. Agora, vamos pintar um próximo. Eu vou fazer o preenchimento inteiro desse ovinho aí, ó, com o azul bebê. Vou preencher toda essa região aí embaixo, quanto atrás, lá atrás do bichinho, da orelha do bichinho, da cabeça desse passarinho. Tudo isso aí que pertence ao ovinho com o azul bebê. Tudo preenchido, eu vou pegar o azul marinho e vou colocar sombra.
Olha só, por essa região aí, atrás do coelhinho e do passarinho, a gente vai deixar bem mais escurinho. Conforme vai subindo, vai indo para essa região mais alta, mais livre, aí a gente vai colocar menos azul. Esse cantinho aí eu também vou colocar uma boa porção. E vou colocar ainda mais nesse cantinho, porque tem aquela questão de profundidade, eu tô achando tão clarinho. Essa parte aí eu vou levar a sujeira do pincel. Veja que já ficou bem suave a parte de cima, não é isso? Vou escurecer um pouquinho esse contorninho. Dá uma esfericidade maior, né? Quando a gente escurece um pouco assim a lateral. Se quiser, pode colocar um pouco de branco aí, viu? Como luminosidade. Mas penso que não há necessidade. O azul clarinho e esse azul escuro já é o bastante. Então, eu vou vir formando bolinhas com azul marinho em cima desse ovinho. Olha só. Vou distribuir algumas bolinhas. Pode ficar umas maiores, outras menores. A diferença pode ser bem grande ou você tenta colocar todas no mesmo tamanho, tanto faz, viu? Algumas inteiras, outras como essa que tá aí, só a marquinha aparecendo, um pedacinho. E vou decorar esse ovinho todinho apenas dessa forma. O de trás, olha, foram os coraçõezinhos e esse aqui na frente, essas bolinhas. Lembrando que os tons aí você pode escolher o tom que você gostar para fazer, né? E os detalhes que você quiser colocar, enfeitando o papel, né, do ovinho. Fica bem a seu gosto. E esse, né, eu vou deixar dessa forma. Veja que tem bolinhas de vários tamanhos. Vou aumentar um pouquinho, colocar uma aí do lado e aumentar um pouquinho, mais uma dessas aí de cima, para não ficar só uma grande embaixo. E deixa eu aumentar mais. Bom, os detalhezinhos, né, a gente vai olhando e vai fazendo as pequenas correções, conforme a gente acha necessário. Vamos então agora para a pintura desse outro ovinho, que vou encher ele inteiro com azul soft. Tudo. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde bandeira e vou começar a fazer sombra para o meu ovinho. Os lugares onde ele se encontra, atrás, embaixo de outras coisas, eu vou colocando um pouquinho de sombra. Olha só. Você vai levando um pouquinho a tinta. Essa região aí embaixo você deixa mais carregado, bem mais escurinho. A parte de cima, né, que é mais aberto, mais livre para luz, aí a gente coloca menos verde bandeira. E se quiser colocar um pouquinho de branco nessa região em cima, você também pode colocar, acentuando mais luminosidade. Pincelzinho pequeno, pincelzinho aí número 8, vai tá bom para você estar pintando esse ovinho. Ele tá mais apertadinho aí atrás, né? Olha só onde eu coloquei um pouquinho do verde bandeira. Você pode deixar o seu ovinho dessa forma, ou você pode detalhar um pouquinho, tá? Esse papel aí sobre ele. Eu vou fazer uns risquinhos, olha só uns contorninhos. Contorninhos que você não precisa esfumaçar. Aquele contorninho sério, contorninho reto. E vou fazendo até a parte de baixo. Pronto. Essa região aí embaixo não precisa. Só até aí mesmo já vai tá bom. Só vou arrumar um pouquinho. E vamos pensar na pintura do nosso próximo ovinho. Eu vou encher ele inteiro com rosa, sabe? Rosa mesmo, aquele rosa que é bem... Eu acho ele forte, uma cor bem forte. Mas nós vamos colocar um pouco de branco e vamos colocar um pouco também de uma sombra aí para ele, que pode ser o púrpura, pode ser o vermelho carmim, pode ser o rosa escuro, pode ser magenta, que no caso eu tô usando magenta. Algum tom assim vai dar para você colocar sombra para o seu ovinho, tá certo? E se você não tiver o rosa, você pode estar usando o rosa bebê, o rosa chá, todos eles ficarão bons.
Até mesmo se você colocar aí, por exemplo, o salmão bebê, se você colocar lilás seco, todos esses tons ficam muito bons. Vou colocar branco, a luminosidade bem marcada, nessa região aí de cima. Olha só, mas espalha bem, tá? É igual o ovinho vermelho, que a gente colocou luz, mas a gente emendou bem, foi? Olha o quanto estou colocando, né? Aí de branco. Coloquei uma boa porção, porque a minha ideia realmente é suavizar esse rosa muito forte do tom rosa. E vamos detalhar também. Para eu detalhar, eu vou detalhar com branco e vou fazer uma ideia assim de flores. Trazer umas flores para cima desse papel. Tipo aquelas flores de batidinhas, né? Só umas pressionadinhas de pincel, formando algumas flores aí em cima. Umas completas, outras não, porque tá indo para lateral. Mas os detalhes você determina o que quer colocar, tá bom? Fica bem a seu gosto. Essa região aí embaixo, um pedacinho de flor, se escondendo aí atrás também um pedacinho. É importante que a gente não coloque só essas inteiras, a gente coloca uns pedacinhos aí, assim, né, que dá a ideia de que tem algumas coisinhas indo aí para trás da alça, da cestinha, para em volta. E esse cantinho, esse pedacinho do ovo eu também vou marcar. E pronto, você pode deixar dessa forma. Você querendo, pode colocar uma ideia de pistilo. No meu caso, eu vou colocar, viu? Com o cabinho do pincel mesmo, você pode estar pegando aí púrpura, pode estar pegando o próprio magenta, que no caso eu usei ele como sombra, e eu vou usar ele também para fazer o centro das flores. Você pode estar pegando o amarelo para colocar, fica bem a seu gosto. Olha só, gente, eu preenchi a cestinha toda com marfim. Esse cantinho aí, olha, eu deixei sem nada, eu vou colocar, vou preencher ele todo com o sépia. Tá lá atrás do bichinho. Então, eu não vou colocar como se fosse a pele do bichinho, né? O tom do bichinho. Eu vou colocar a sépia mesmo, como se fosse um espaço que não tem muita luminosidade, um tanto indefinido. Eu vou fazer o mesmo processo da alcinha. Como assim? Eu vou pegar o mostarda e vou sair manchando, olha, essas tábuas. Sai manchando e manchando as tábuas, todas elas. Os cantinhos, né, que eu preciso de mais sombra, vamos assim dizer, eu encontro, por exemplo, das madeirinhas, esse cantinho aí dentro, aí eu vou deixar mais marcado, tá bom? Colocar até sépia para aprofundar, ficar mais escurinho ainda. Veja, olha, ficou bem escurinho, foi esse cantinho. Os outros lugares, mais aberto, afora, né, eu vou manchando com mostarda, mas você lembra que eu também usei o sépia, né? Para me ajudar a detalhar, deixar uma ideia de madeira. Eu vou fazer também isso para essas tábuas que formam essa cestinha. Essa região toda eu também vou manchar, mas embaixo das folhinhas. Essa região aí, olha, da orelhinha, né? Embaixo da orelhinha. Esses cantinhos que a gente supõe que recebe menos luz, como aí, que tá mais muitos elementos em volta, eu vou deixando mais escurinho com esse mostarda e depois a gente vai colocar ainda um pouco de sépia, né? Ainda tem o sépia que vai vir aí ajudando nos detalhes. Pra gente ganhar uma ideia de madeira, mas não só de madeira, mas também um pouquinho de sombra para esses elementos que estão passando aí por cima. Marcar toda essa região.
Nessa hora, eu tô usando um pincelzinho 14, porque é bem grande isso aí, viu? Essa cestinha, ela é bem grande. Esse desenho, ele é para ser impresso em uma folha A3, tá certo? O primeiro desenho que eu fiz seria uma folha A4, a impressão, e esse segundo desenho, né? Esse que tá aí do lado, foi uma folha A4. Esse segundo desenho, numa folha A3. Agora, eu já peguei aí, olha, um pouquinho de sépia, já venho me preocupando com esses contorninhos, essa região onde a madeira está por baixo, fazendo detalhes, eu chamo desenho de madeira, esses desenhos assim, ó. A gente coloca uma manchinha escurinha e coloca uns risquinhos em volta. E aí, a gente hoje, né, vai estar pintando essa madeira bem clarinha. Como eu disse lá no início, se você quiser fazer uma madeira escura, também dá para fazer. Só vai pegar tons mais escuros. Tem algumas tábuas aí, olha, que se prendem, né, para formar esse cestinho. Então, eu vou fazer a divisória, o contorno bem marcadinho de uma tábua entre uma tábua e outra. Pinta só de um lado do pincel e a gente sai fazendo esse contorninho. Esse contorno é aquele contorno sério, não é aquele contorno esfumaçado não, tá bom? Já os contornos do desenho da madeira, eles são contornos esfumaçados, eles se perdem um pouquinho. Nesse em volta, eu vou também trabalhando a lateral. E depois, lá no final, a gente pode fazer alguns reparos, né? Tanto com o pincel chato, pincel pequenininho chato, para melhorar os contornos, quanto com o pincel zero. Aí fica bem do gosto de cada um, como conseguir trabalhar melhor. Aí eu coloquei até um pouquinho de mostarda para ajudar no desenho da madeira. E veja como é prático. Alguns risquinhos a gente já consegue fazer bem esse desenho. Essa parte da frente, o trabalho será do mesmo jeito. Vou trazer vocês para pertinho para que consigam visualizar melhor. Não é que seja um trabalho difícil, é como, assim, é um trabalho livre, né? A gente vai criando os detalhes na madeira, então, às vezes, parece ser um pouco complicado, principalmente se você estiver iniciando. Se nunca pintou uma madeirinha, parece ser complicado, mas são risquinhos assim bem aleatórios, principalmente essas manchinhas. O que aconselho é que quando fizer nessas manchinhas assim, olha, escurinhas e esses risquinhos em volta, deixe os risquinhos esfumaçados. Quando a gente deixa o risco bem sério, bem certinho, aí fica meio estranho. É bom deixar o risquinho esfumaçado. Primeiro, eu marquei todo o desenho da madeira. Agora, eu vou fazer a separação das tábuas, olha só. Tá vendo? A separação de cada um. O risquinho do meu grafite, eu ainda tô conseguindo ver. O marfim, né, que foi a nossa base, ele não é tão escuro assim, ele não esconde tanto os detalhes aí da nossa madeirinha, então dá pra gente ver direitinho. Vou fazer o contorno também para a região que encostaria no chão. Como eu disse, eu não vou colocar um chão aqui no meu desenho. No em volta inteiro desse trabalho que eu vou fazer, eu não vou colocar chão. Aí, é o corte da madeira. A parte de dentro, eu vou só colocar umas pressionadinhas de pincel. E essa parte aí maior, aí eu puxo os detalhes da tábua. Vou pegar um pincel menor, pegar um pincel aí número 4, para eu colocar essas pressionadinhas com um pouquinho de sépia e vou trazer também um pouquinho de marfim para essa região, esse corte dessa tábua. Vou fazer o contorninho aí em cima, que eu ainda não tinha feito. Mas você pode, né, pegar o pincel zero e ir arrumando melhor isso aí, tá? Você vai olhando
Onde você quiser melhorar o contorno para ficar mais visível, mais marcado, você pode ir pegando aí o sépia e ir melhorando com o pincelzinho 0. Eu tô fazendo esse trabalhinho com o pincel número 4 mesmo. Vou escurecer um pouquinho mais no encontro das tábuas. Eu vou esfumaçar um pouco aí esse cantinho, né? Não vou deixar um contorno sério, não. Olha só, esse cantinho aí eu vou sempre esfumaçando um pouco o encontro entre as tábuas, porque elas estão presas uma à outra, vamos dizer que com pregos. Então, a gente pode deixar assim, um pouquinho escurecido. Eu vou pegar o cabo do pincel e o próprio sépia e vou colocar assim, olha, umas pressionadinhas, umas bolinhas, né? Para nos trazer a ideia de que sejam uns pregos aí prendendo uma tábua à outra, formando essa cestinha. Vou colocar desse lado aí também. Vou colocar 3 para cada tábua. Você pode colocar 1, pode colocar 2. E esse lado eu também irei colocar. Muito fácil, muito tranquilo. Só mesmo uma bolinha feita aí com o cabinho do pincel mesmo. E pronto, gente, veja só. Vou colocar um pouquinho de marfim nesse cantinho aí do corte da tábua, para destacar um pouquinho melhor, e vai estar pronto. Aí um pouquinho. E apenas isso. A nossa cestinha, ela vai ficar dessa forma. Só na tábua lá atrás, olha só esse cantinho aí, que eu vou passar um pouquinho de marfim para destacar um pouco a parte de cima dela. Só isso. Olha só, o meu coelhinho, eu preenchi ele inteiro de branco, com exceção da parte de dentro da orelha, né? E o narizinho. Agora, com um pouquinho de terra queimada, eu vou começar a colocar as sombras. Olhe só os pontos onde eu vou distribuindo, né, o terra queimada. É uma questão, assim, de observação. A separação dos dedinhos, a parte de trás do corpinho que eu coloquei. Vou colocar aí na separação desses dedinhos também. Eu vou colocando na parte de baixo da patinha. A parte de cima deixo branco, se mostrando bem. E a parte de baixo eu vou escurecendo junto com a separação dos dedinhos. Acima da patinha eu vou escurecer bem, puxando para cima dessa carinha. Mas cuidado para você não puxar demais, tá? Não crescer demais o terra queimada aí, porque a gente ainda vai colocar um pouquinho de rosa para deixar essa bochechinha rosada. O pincelzinho que estou usando é o pincel número 4. Aí, né, a emenda ela fica mais lenta. Mas eu vou pegar um pincel número 14 inteiro para ajudar na emenda. O meu bichinho, ele é grande e a emenda da tinta, quando a gente pega um pincelzinho principalmente inteiro, ele faz assim bem mais rápido, bem melhor. Eu não quero deixar muito manchado, tá? Esse terra queimada em cima do branco. Outra coisa, se você não tiver terra queimada, pode usar o sépia, pode usar o rústico, marrom, algum tom assim, viu? Algum tom mais escurinho, que destaque bem. Você pode usar aí até siena natural, que também vai ficar bom. Eu tô fugindo um pouco do tom siena, para não ficar tão amarelo quanto a cesta, e tô fugindo um pouco do sépia, porque também, né, já colocamos muito sépia. Mas o rústico, o terra queimada, fica muito bom aí, tá? Ou qualquer cor, qualquer tom que você goste, um coelhinho rosa, um coelhinho azul, um coelhinho que você... um tom que você queira. Mas, seja qual for o tom, os pontos de sombra que você vai colocar, né, que vai sair distribuindo por aí por cima, serão esses. Essas partes mais voltadas para baixo, para o chão, vamos assim dizer. Olha só a orelhinha onde eu estou colocando, né, a sombra, bem marcadinha nessa região aí embaixo.
e vou levando para o encontro da cabecinha. Olha como eu fiz. Peguei o pincel grande, número 14, inteiro, sem cortar, sem lixar. E ajuda a gente a emendar as tintas mais rápido. Eu vou colocar sombra aí também. Aí você observa que na parte de baixo a cabecinha levou a sombra. Na parte de cima a orelhinha leva a sombra. E essas duas sombras, ela vem se encontrando como um contorno no meio da cabecinha. Cada uma para o seu lado. Tá vendo? Olha só. Aí fica para a cabecinha. E em cima fica para a orelhinha a sombra. Não se preocupa que não vai se perder, não vai se emendar, não vai ficar estranho, nada disso. Dá para fazer direitinho. Essa parte de baixo da orelhinha a gente também leva o terra queimada, escurecendo. E vamos puxando, né? Vamos puxando aí para cima e espalhando, esfumaçando esse terra queimada em cima do branco. Lembrando que se tiver difícil de fazer a emenda, pega um pincelzinho grande, ó, que ele ajuda a fazer mais rápido, tá bom? Nosso bichinho, ele é grandinho mesmo. A parte de dentro da orelhinha também vai levar boa sombra. Essa região, olha só esse cantinho inteiro, veja que o terra queimada que coloquei foi até uma porçãozinha assim maior. Esse cantinho aí também levará o terra queimada. E as regiões, né, que tem o branco, você não se preocupa, fica assim afora o branco, no tecido branco, não. O branco da tinta é diferente do branco do tecido. A gente vai colocar, né, a luminosidade, a gente vai reforçar o em volta com o branco, aí ele vai se destacar melhor, tá bom? Aí eu subi um pouquinho o terra queimada, nessa região que tem a sombra da orelhinha, né, que tá indo para esse lado. Eu vou preencher agora com rosa escuro todo o narizinho. Pega aí um pincel menor nessa hora, sabe? Pincelzinho 4. Eu gosto de fazer os detalhes assim com pincel 4, pincel 2, depende do tamanho. Como o meu desenho é maiorzinho, eu vou fazer com o pincel 4, tá? E tem também, além do narizinho, que tô aqui arrumando para ficar mais redondinho, ajeitando melhor. Tem também a parte de dentro da orelhinha. Olha, lá em cima, que a gente não pintou, não foi? Pronto. Vamos preencher isso aí também tudo com rosa escuro. Aí, nessa hora, você tem um pouquinho de cuidado para não borrar o que já tá pronto em volta. Não borrar a orelhinha. Vamos enchendo tudo isso aí. E vamos pegar, então, um pouquinho de branco para colocar no centro da orelhinha e colocar também no narizinho, pra gente trazer uma luminosidade. Olha só onde eu vou distribuir essa porção de branco. Bem na região central, tá? Aí você deixa o rosa escuro se destacando por toda a lateral. Só o centro que você vai assim, deixando mais clarinho. Emenda o branco em volta e deixa ele aparecer mais no centro. O narizinho, a gente já deixa o branco aparecer mais na parte de cima. A parte de baixo, a gente deixa o rosa se destacando mais. Colocar ainda mais branco, e se quiser deixar até um excessozinho no nariz, fica bom, viu? Mas eu vou deixar assim emendadinho mesmo. Agora, a gente vai trazer sombras. E a sombra que eu vou trazer tanto para o narizinho quanto para a orelha é o terra queimada. Vamos usar a terra queimada mesmo. Vou colocar mais para esse lado direito e para a parte de baixo. Contorninho assim, esfumaçado, bem marcadinho. Olha como modifica o rosa, tá vendo? Terra queimada. E vamos passar, olha, fazendo um acabamento para a lateral
Olha só. Fazendo um acabamento nessa lateral da orelhinha. E eu vou colocar o terra queimada também, tanto na parte de baixo quanto de cima. Eu venho colocando quase que umas batidinhas irregulares aí, ó, tá vendo? Espero que dê pra você perceber, pra você ver direitinho. A gente emenda um pouco essa tinta, não cresce demais esse terra queimada para o centro precisa ficar esse branco aparecendo, assim mesmo, tá? E agora, vamos detalhar, né? Vamos melhorar, vamos assim dizer, esse em volta. A gente pega o branco e sai arrumando aí o nosso bichinho. A gente vai deixando melhor feito o acabamento do em volta dele, tá? Se você quiser, pode pegar um pincel número 0 e o terra queimada e colocar alguns contorninhos nos lugares que já estão assim mais escuro de terra queimada, tá bom? E esse em volta, né, a região mais branquinha, você vai passando branco, igual aí, olha só, que já tava mais branquinho, aí eu vou colocando mais branco, reforçando, melhorando o acabamento, trazendo um pouco mais de luminosidade. A gente tem duas opções, a gente pode sair, né, contornando o nosso bichinho, ou a gente pode sair também acentuando, assim, o acabamento em volta. Olha só que aparece, né, direitinho, parece que melhora, fica mais visível o nosso desenho quando a gente faz isso. Isso aí, gente, é um pouquinho de rosa escuro, né? Eu tô distribuindo por aí para deixar o nosso bichinho assim mais saudável, mais corado. Eu acho bonitinho. Quase todos os bichinhos que pinto, eu gosto de colocar uma bochechinha rosinha. Mas também é opcional, você pode deixar como já estava, né? Eu vou puxando bem esse rosa, espalhando assim mais longo, trazendo um pouquinho pro narizinho e levando para as laterais. A gente tenta deixar razoavelmente parecido os dois lados. Esse lado tá um pouco mais escurinho, então eu vou colocar um pouco mais de rosa do outro lado, pegar o pincel grande para ajudar a espalhar melhor. A gente vai olhando e vai arrumando o nosso trabalhinho. Olha só como eu tô espalhando isso aí, né? Pelo olhinho, não me importa. Eu vou levando, deixando essa parte em volta, basicamente, do focinho, bem mais rosadinho. Agora, pra gente terminar esse bichinho, eu vou fazer os olhinhos e a sobrancelha. As sobrancelhas, tanto elas quanto os olhinhos, vão ser só o preto mesmo. O olhinho, eu vou colocar um pinguinho de branco, um brilhinho. O desenho parece um pinguinho de água escorrendo, né? O desenho do olhinho não é dessa vez naquela bolinha que eu costumo fazer com o cabinho do pincel. Eu vou preencher direitinho. E coloco um pouquinho de branco. Aí, nessa hora, o que preocupa mais é que um olhinho fique razoavelmente do tamanho do outro. A gente vai tentar, não é, deixar o olhinho mais próximo possível, assim, os tamanhinhos deles. Já a sobrancelha, para esse bichinho, pode ser assim, bem regular, bem... cada um em uma direção diferente, não tem a necessidade de ser assim, tudo igualzinho. Então, é mais tranquilo, mais fácil de ser feito. Só o contorninho mesmo. Que pode ser feito com pincelzinho 0 ou até mesmo com pincelzinho chato, como eu tô fazendo aí, né? Pincelzinho 2. E vamos seguir, então, olha, fazer um contorninho. Eu vou fazer um contorninho assim, bem suave, com preto mesmo, embaixo do narizinho. Essa partezinha aí embaixo. Bem discreto, não precisa ser aquele contorno muito formado, que apareça demais, não. Mas pra gente saltar esse nariz um pouquinho, né? Quando a gente coloca um toquezinho assim mais escuro, a gente traz ele mais à frente, ele aparece melhor. O passarinho, eu vou encher ele todinho com areia. Tudo. Nós enchemos essa cestinha aí, né? Essas madeiras com marfim.
o passarinho eu vou encher com areia, mas pode encher também com palha, salmão bebê, vai ficar bom, viu? Eu tô passando um pouquinho aí em cima, olha, fazendo umas sombras com tijolo, que pode ser caramelo. Pincelzinho pequeno, pincel número 4, número 6. O passarinho, ele não é assim tão grande. A gente vai trabalhar detalhes menores, pincéis menores. Aí eu vou fazendo umas sombras. Você vai observar onde que eu tô colocando, né? Porque não tem bem... Vou manchando um pouco a cabecinha, a asinha, a cauda, peitoral. Enfim, eu saio manchando um pouquinho assim, aí vai ser mais uma questão de observação. Essa parte aí embaixo. Se quiser colocar uma bochechinha rosinha, também dá pra colocar, tá bom? O biquinho eu vou encher completamente com o tom tijolo. Deixar todo cheinho com tijolo. Aí a gente vai vir com o sépia e vai deixando tudo isso aparecendo bem melhor. Sépia, rústico, terra queimada, o preto, qualquer um tom assim bem escuro, certo? A bochechinha, essa região aí, em vez de eu colocar o rosa, né? Eu coloquei o branco, mas eu vou trazer o branco por mais algumas regiões assim do corpinho, olha. Pra gente deixar mais clarinho, a gente ter uma luminosidade maior. Eu estou fazendo assim uma boa emenda das tintas, não vou deixar assim muito solto aí em cima não, tá certo? Vou puxar curtinho esse branco para ele não tirar aí as sombras que eu coloquei com o tom tijolo, né? E o nosso bichinho, ele vai precisar, veja que tá assim, um tanto apagado o passarinho aí, né? Nós colocamos luzes, colocamos sombras, mas ele tá meio perdido, ele não tem a definição boa. A gente pode melhorar isso usando, por exemplo, o rústico. Ou o sépia, você pode pegar o sépia e usar nesse momento. Eu vou fugir um pouquinho do sépia, porque no caixotezinho, né, na cestinha aí embaixo, já tem muito sépia. Então, eu vou passar o rústico mesmo para eu fazer os contornos desse bichinho. Por enquanto, eu tô passando aí com um pincelzinho chato, mas um pincelzinho redondo, um pincelzinho chato, vai ficar bom, viu? Pincelzinho redondo número 0 e o chato pequenininho 0 ou 2, para você ir fazendo os contorninhos. A gente não precisa contornar o passarinho inteiro, mas boa parte dele, olha, a gente vai passando rústico. Quanto mais marcadinho a gente vai deixando, mais ele vai aparecendo melhor. Esse contorno não precisa ser necessariamente o contorno sério, né? Aquele contorno reto. Você pode estar fazendo aí o contorno esfumaçado, ele fica bem melhor. O esfumaçado assim, bem curtinho, tá certo? Olha como já vai ficando diferente, ele vai se sobressaindo, aí se soltando, se desgrudando dos ovinhos aí atrás da cesta. Enfim, ele vai se afastando ou vai se sobressaindo no espaço que ele se encontra. O contorno do bico é mais completo, embora eu vá esfumaçar um pouquinho aí esse contorno. E pra gente fazer o olhinho, eu vou fazer bem simples, né? Vou fazer aquele olhinho de bolinha mesmo. Cabinho do pincel, pode usar o preto, o sépia, o rústico, qualquer tom assim bem escuro você pode estar usando, tá certo? Vou colocar um pinguinho com o branco, um brilhinho, e vou puxar, olha, uns cílios. Uns 2, aliás, uns 3, eu diria que tá bom. Aí, um pinguinho de branco, pra gente deixar um brilhinho, pra deixar o nosso passarinho já prontinho. Falta a gente pintar aí a cenoura, né? Então, vamos lá, vamos começar a pintar essas folhinhas e eu usei o verde abacate para preenchê-las. E vou usar o verde pântano para detalhar. O cabinho, eu já coloquei direto com o verde pântano. Agora, eu vou fazer a separação das folhinhas
e umas nervuras assim, bem livres, ó. Com o verde pântano mesmo, não vou colocar outro tom, pintar bem simples. E veja que se destaca, aparece bem. Eu não quero pintar no tom das folhinhas que estão lá atrás, porque essas folhinhas, aí os tons para elas, esse guia de cores para elas, no caso, né, será comum a todos os desenhos que eu colocar aqui. A folhinha da cenoura, não. A cenoura só vai aparecer, pode aparecer em outros lugares, mas pelo menos não vai aparecer em todos os desenhos. Aí, eu tô colocando um pouquinho do areia mesmo para dar luminosidade em cima dessa cenourinha, que eu fiz a base dela. Pintei toda a minha cenourinha com o tijolo. Pode ser pintado com caramelo, pode ser pintado com laranja, com amarelo cádmio. Fica a critério de você, né, do seu gosto ou da tinta que você tiver em sua casa. Olha só, vou deixando aí mais para essa região central, essa luminosidade e assim bem riscadinha, tá? O contorno, sombra, essas coisas assim que eu vou colocar com rústico. Olha só onde eu tô colocando e como eu estou colocando. Eu vou colocando também tudo riscadinho, igual eu fiz com a luminosidade para cenourinha. Vou passando e vou riscando, mas eu não preciso riscar de um lado ao outro. Eu vou deixando assim os risquinhos se perderem pelo meio do caminho. Uma pequena sombra embaixo da patinha, pode marcar um pouquinho pelo meio. Pode detalhar à vontade. Olha só quantos risquinhos eu coloquei. Vou colocar aí esse cabinho saindo daí também, da cenourinha. E olha só o nosso desenho agora todo pronto. Vou deixar o meu assim, sem chão, porque depois eu vou fazer um acabamento na parte de baixo do meu tecido, para ele todinho, tá? Para hoje é isso. Beijos, até uma nova ideia.